usando drogas, pessoas conversando, vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. E muitas vezes eu vejo não só as pessoas que não conhecem a Cristo vivendo como se nada tivesse acontecendo, como se Jesus não tivesse morrido, mas eu vejo também as pessoas na igreja vivendo como se Jesus não tivesse morrido, porque seguem as suas vidas sem valorizar o sacrifício de Jesus. Porque se eu não levar o evangelho para as outras pessoas, o sacrifício de Jesus ele foi em vão. Se as pessoas não souberem a verdade para mudarem aquela realidade, de nada valer o sacrifício de Jesus. Não adianta eu brincar de ser igreja, eu brincar de ser cristão, eu brincar de ser... Eu sou uma pessoa religiosa, eu venho na igreja, mas eu não falo de Jesus para as pessoas. E é isso que a gente tem feito nas células. Quando você frequenta a célula? O que a gente faz nas células? A gente convida pessoas ao ouvir da palavra. Ali no vídeo passou João 3,16, mas eu quero ler o 17 e 18 também. Então eu quero que vocês abram em João 3, 16 ao 18. E alguém vai ler. Tem alto. Devagar. João 3, 16, 17. Lê pra mim? Não? Lê, Elisa. Quero que leia 16, 17 e 18. E Deus amou o mundo tanto que Deus deu um filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no filho morto de Deus. Amém? Então, na verdade, Jesus veio para que a gente não perecesse, para que a gente não morresse. A única salvação da humanidade, o único meio da humanidade ter vida, ter liberdade, era através do sacrifício de uma pessoa, de um ser que fosse sem nenhum pecado. Ou seja, só podia ser Jesus. Então, Deus, ele executou o plano. Quantos aqui tem planos? Eu tenho planos. Deus desenvolveu o plano. Quantas vezes a gente senta lá e planeja? Vai ser assim, assim que eu vou fazer. Quando a gente foi desenhar a plano da nossa casa, eu e você sentamos e a gente vai fazer assim, assim, essa parede vai ser assim, aqui vai ser aqui, aqui vai ser aqui. Tudo direitinho, né? Mesma coisa quando a gente planeja casar. Meu casamento vai ser assim, né, Dani? Quando for planejada a festa de casamento, meu vestido vai ser assim, a decoração vai ser, sei lá, a cor, tudo planejado. Então Deus planejou e Jesus veio e executou. Então a Dani vai planejar e o Júlio vai executar. Ela vai dizer, faz lá, faz aqui, faz lá. No meu casamento eu executei, eu planejei, tinha que ter 2 folhas de palmeira. E eu desenvolvi esse plano. E o Ozi era o que executava, subia uma palmeira e ia no fogo. As folhas. Tá? Então Deus foi assim, ele desenvolveu o plano e Jesus veio e executou. E quem vai viver, quem vive hoje esse sonho de Deus, somos nós. Porque o sonho de Deus era para que a gente fosse livre. Quantos aqui são livres? Aleluia! Hoje, para aqueles que não conhecem Jesus, o meu propósito é que entenda o significado da salvação, a necessidade da gente ser salvo. E para aqueles que já conhecem a Cristo, eu gostaria que entendessem a necessidade de ser um intercessor por essas vidas que estão dentro do treino, que é esse mundo. Qual a minha função? A minha função é interceder por aqueles que estão lá para que o sacrifício de Jesus ele não se torne em vão. Muitos estão vivendo como se Jesus não tivesse morrido, porque estão procurando, estão se preocupando com riquezas, estão se preocupando com coisas dessa terra, mas não estão se preocupando com o próximo. A palavra diz que a gente tem que buscar as coisas dos céus. Em Lucas 12, 20, eu leio para vocês.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa parábola aqui, Jesus estava conversando lá com o homem rico, né? E ele estava muito preocupado com os bens dele. E aí Jesus disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que nós temos preparado para a nossa vida? O que nós temos preparado para deixar o nosso legado? O que a gente vai deixar para as pessoas? A gente vai deixar uma herança para as pessoas brigarem pela nossa herança? Ou a gente vai deixar algo de Deus? A gente vai lembrar assim: o Israel, a história dele, os filhos dele vão contar aos netos, o meu avô, ele era um homem de Deus, ele ganhou muitas vidas para Jesus. Ele restaurou a família, ele ganhou os amigos, e vários amigos que tinham, de repente, sei lá, alguma história triste na família, alguma coisa com ele, tiveram as vidas transformadas. A gente sabe que através de a gente restaura a casa toda. Amém? Porque se tu tá bem, eu vou querer saber por que tu tá bem. Se tu é rebelde, uma hora alguém vai dizer: ué, meu filho, o que aconteceu que tu não é mais rebelde? Ai, mãe, eu conheci Jesus. Ah, mas me leva nesse Jesus, porque eu preciso saber como é que ele fez isso contigo. A minha colega do serviço, ela vai numa célula lá em Gravataí, numa outra igreja, e ela disse que o rapaz da célula dela, que ela chamou a atenção dela, que ele é todo tatuado. Ele é uma pessoa super legal. E aí ela perguntou para a líder da célula a história dele. E ela disse que ele foi uma pessoa que ele era um matador, assim, essas pessoas que pagam, e eles matam as pessoas, né? E que Jesus transformou, ele pagou o que ele tinha que pagar, ele foi para a cadeia, e ele conheceu Jesus. E hoje a vida dele é transformada. E é um líder, uma pessoa com autoridade, que prega a palavra com autoridade. Quer dizer que nada é impossível aquele que vê. A gente precisa levar a palavra. Eu fico pensando, muitas vezes a gente é preconceituoso. Ai, para ele você não fala de Jesus porque ele é espírita. Ai, para ele você não fala de Jesus porque ele gosta de ir no batuque. Ai, você não fala de Jesus porque ele é homossexual. Ai, você não fala de Jesus porque nem me cumprimenta direito. Aí eu fico pensando, será que foi fácil para Jesus para esse rapaz aí, que ele era um matador de aluguel? Será que foi fácil? Quem foi tudo que foi lá e falou para ele de Jesus, será? Porque tem que ter para chegar na cabeça e falar de Jesus, falar quem tá, confrontar ele, confrontar o pecado da pessoa. Se ninguém tivesse feito. Vocês imaginam uma pessoa dessas? Quantas vidas não transformam? Quantas pessoas não alcançam? Porque vocês acham que convir que tu olhar e pensar assim: o fulano mudou tanto assim. Foi ele era um matador, agora ele prega a palavra na igreja. Ele ganha vidas para Jesus. Isso impacta qualquer um, não é? Apesar de a gente saber que Deus faz, que Deus transforma, a gente ainda fica com preconceito. A gente ainda pensa 2, 3 vezes antes de falar de Jesus para as pessoas. O que nós devemos é submeter a nossa vida. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, o sacrifício foi feito, está lá para quem quiser. Se eu quiser, eu recebo ele, eu aceito. Eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, aceito o sacrifício dele. A partir dali, tudo vai se basear no nome de Jesus. Quando eu vou orar, eu vou abrir o meu diálogo com Deus no nome de quem? Jesus. No nome de Jesus. Quando eu vou pedir, eu vou pedir no nome de quem? Jesus. De Jesus.